Dá mesmo para viver da minha arte? Fala, galerinha bonita, como vocês estão? Tá quase acabando 2021 e estou aqui para cumprir mais um episódio do Artcast. Eu sei que eu devo para vocês episódios semanais, mas preciso me organizar para isso. Preciso me organizar. Eu acabo abraçando 354 mil projetos offline e acabo deixando de cumprir a minha palavra aqui com vocês, de dissertar sobre o assunto ser multiartista, ser artista neste momento contemporâneo. Então, em 2022, minha promessa aqui de final de ano, em 2022 serei mais atenta ao podcast, que vira e mexe, aparece alguém me mandando e-mail, me mandando mensagem, implorando por mais episódios. Então, serei mais atenta a este podcast que nasceu um dia em um carro, em um C3, no retorno das minhas aulas para minha casa. Foi assim que nasceu o Artcast. Eu falando para mim, para não esquecer alguns pensamentos. E aí nasceu. Então vou ser mais atenta a isso. Bom, hoje eu trouxe um questionamento que talvez seja a pergunta de R$1 milhão. É a pergunta que mais me fazem. E mesmo que eu responda mostrando matematicamente que sim, é possível, ainda o artista duvida. É uma crença tão enraizada, mas tão enraizada, e nós como artistas somos tão machucados por essa crença, eu chamo de monstro, por este monstro que habita dentro de nós, que mesmo eu aqui mostrando, provando por milhões de formas diferentes que sim, é possível viver da sua arte, mesmo assim você vai duvidar, você vai questionar, você vai falar, beleza, mas isso é pro outro, porque pra mim, não dá, não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho talento específico, eu não tenho as condições exatas, eu não tenho sorte, eu não tenho, enfim, eu não tenho. É sempre um questionamento, uma desculpa externa e pouquíssimas vezes a gente coloca a mão no fogo e fala, não, eu vou fazer esse babado aqui acontecer de verdade, sabe? Porque ele depende de muitas variáveis e dentre elas a principal variável é a gente com a gente mesmo. Então o artista, por estimular diariamente e, enfim, a imaginação, a sensibilidade em relação ao mundo, fica extremamente sensível consigo mesmo. O que é isso que a gente deve treinar, principalmente num momento contemporâneo em que a gente vive, onde as doenças psicossomáticas, que são depressão, ansiedade, síndrome do pânico, desatenção, dislexia, sei lá, várias outras doenças psicológicas e psicossomáticas, de alguma forma afeta e foram descobertas e afeta diretamente o não conhecimento delas. Então, a gente precisa se fortalecer. Há inúmeros... tá certo falar assim? Existem milhões de caminhos para você conseguir encontrar soluções, mas o que eu digo, invista muito no autoconhecimento, seja ele qual for, sabe? Desde você com você mesmo, sair com você mesmo, até terapia, obviamente, a conhecer sobre psicologia. É tão importante a gente conhecer psicologia, gente, tão importante a gente conhecer sobre o nosso cérebro. Eu já falei aqui várias e várias vezes, artista, pesquise sobre neuroeducação, sobre psicologia, sobre ser humano. Essa é a nossa matéria-prima. Ser humano é a nossa matéria-prima. Mesmo que você ache que a sua matéria-prima, sei lá, você é um escultor, você acha que a sua matéria-prima é o barro, a argila, o gesso, sei lá o que for, não, antes é o ser humano.
A gente precisa entender, é aqui que dá o start. A gente é artista para o outro. Óbvio que a gente ama o que a arte nos proporciona, essa energia vibrante que a arte nos proporciona, mas invista tempo em autoconhecimento. Bom, vamos então à pergunta de R$ 1 milhão. Dá para viver da minha arte? Dá, pequeno gafanhoto. Dá. Sim, é possível viver totalmente da sua arte. Escreva, é possível. E aí você me pergunta, tá, Marília, mas eu não moro em São Paulo, capital. Mas eu não sou do centro de uma cidade grande. Mas eu não tenho condição financeira para estudar nas melhores escolas. Mas eu não tenho tempo, caraca, eu trabalho tanto em outras coisas, eu acabei me dedicando no plano B, C, D, e o plano A, que era arte, ficou de lado. Não é possível viver de arte. Dá para viver de arte. Você precisa se atentar em 3 pontos específicos. E esses 3 pontos específicos precisam estar em sua agenda, na sua rotina, independente de como é a sua vida hoje. Independente. Toda transformação, seja ela qual for, em qualquer âmbito, em qualquer área da sua vida, ela vai causar desconforto. É óbvio. Se a gente está querendo... Primeiro, esse é o ponto principal, né? Você realmente quer viver de arte? Porque a arte, especificamente, isso eu já falei em vários episódios, quando a gente é artista, arte, que é aquilo que a gente vê no palco, que é aquilo que a gente vê o artista fazendo, que é o resultado final, é apenas 10%. E 10% eu tô falando bastante, tá? 10% do que é ser realmente artista. Ser realmente artista depende de... Pra mim, tá? Eu vou tentar resumir em 3 pontos específicos, que também existem muitos outros, mas vou tentar agrupar em 3 pontos específicos que precisam ser atentados. Primeiro, na nossa visão multi-artista, ser artista depende de 3 pontos específicos, 3 visões específicas. Você precisa entender e saber quais são as suas ferramentas, ou seja, as linguagens artísticas que você desenvolveu até aqui, que você deseja desenvolver também. O seu processo criativo, ou seja, o que te estimula como artista? Como você funciona como artista? Qual é o seu processo do ponto zero, do ponto nada, ao objeto final? Qual é o seu processo? Como que você cria? Como você chegou neste objeto específico? Aí se você me falar, Marília, mas eu não crio nada, então você ainda não é artista. Porque ser artista é saber as ferramentas, é saber o processo de criação e linkar ao mercado, é saber sobre mercado. Você pode saber e fazer, sei lá, a escultura no palito de fósforo, incrível. Eu já vi uma vez isso no shopping e é realmente incrível. A escultura no palito de fósforo, ou seja, você sabe esculpir, você sabe sobre desenho, sobre, né, olhar e através dos seus olhos imprimir em um objeto aquilo que você está imaginando, aquilo que você viu na sua cabeça. E você teve o seu processo de criação, então você demora, sei lá, 1 semana para esculpir naquele pequeno palitinho de fósforo. Mas, se esse objeto não for ao mercado, não se conectar com pessoas, quando eu falo mercado é isso, não se conectar com pessoas e você trocar este objeto por dinheiro, ou enfim, cada troca ela tem uma estratégia. Às vezes você troca por um determinado tipo de parceria que vai te conectar com alguma coisa, enfim. A conexão desse objeto com as pessoas, você não é artista. As pessoas não vão saber que você é artista. Então perceba essa tríade: saber as suas ferramentas, conhecer verdadeiramente o seu processo criativo e se conectar com o mercado, conhecer mercado de verdade. O mercado é um mar aberto. Gosto dessa visão.
Um mar aberto. Você pode saber nadar, por exemplo. Você fez anos e anos de aulas de natação. Você é incrível nadador. Você até tem você descobriu a sua forma de respirar melhor. Você descobriu a sua forma de falar para sua mente. Vai, nada mais um pouco, faz isso, porque é uma conversa com a mente. Todo tipo de atividade que exige do nosso corpo é a gente conversando com a gente mesmo. Não sei se vocês correm, mas é assim, né? Você tá correndo e você tá conversando com você mesmo, na sua cabeça. E o seu corpo tá assim, para, por favor. E você fica, não, só mais 1 quilômetro. É basicamente assim que se corre. Nadar é a mesma coisa. Só que o mercado é mar aberto. Aí você olha o mar aberto, aquelas ondas, você fala, bom, primeiro que na minha aula de natação não tinha onda. Já dá um sustinho. Bom, para onde eu vou? Olha o tamanho desse mar. Meu Deus do céu, e se eu me perder? Olha quantos questionamentos antes de entrar no mar que a gente faz. O mercado é a mesma coisa. Beleza. Ser artista é se atentar a estes 3 pontos. Se você não tem esses 3 pontos atentados, você ainda não é artista, mas pode ser. Ser artista é ter consciência desses 3 pontos. Não é só saber fazer arte, por exemplo, tecnicamente falando. Isso não é ser artista, até porque um professor está te conduzindo, alguém está te conduzindo. Ser artista é entender esses 3 pontinhos aqui e falar, beleza. Ou seja, quando o artista está planejando a sua semana de trabalho, ele está sendo artista. Quando o artista está vendendo a sua peça, o seu objeto artístico para um patrocinador, para um cliente final, ele também está sendo artista. Porque o discurso de convencimento do seu objeto também é ser artista. Então, ser artista é se atentar a esses 3 pontos. Fantástico. Dentro destes 3 pontos, tem 3 outros pontos que, para mim, ao se atentar a estes próximos 3 pontos, é a maneira mais rápida, mais fácil de você conseguir ser artista. Porque eu posso só me atentar às ferramentas e conhecer elas. Eu posso só saber do meu processo criativo. Eu posso só saber do mercado. Mas estes 3 pontos próximos que vou falar são as maneiras mais rápidas e fáceis de você conseguir viver totalmente do seu projeto, da sua arte, da sua carreira. Primeiro deles é você entender que ferramenta é igual a rotina. Ferramenta é igual a treino. Rotina. Se você pode ter na sua caixa de ferramentas inúmeras ferramentas. Inúmeras. Mas se você não tem uma rotina, um treino, uma rotina de treino com essas ferramentas, elas vão se tornar obsoletas. Então é importante você ter uma rotina de treino. Ah, mas eu já sei dançar. Eu sou bailarina e já sei dançar. Cara, é tão difícil, né, falar disso, mas é muito importante você buscar a atualização. Imagina que seu corpo é como se fosse um equipamento, eu tô olhando aqui agora para uma televisão desligada, uma tela preta, mas é como se fosse essa televisão aqui. Eu imagino que assim que ela foi criada, ela foi super nova. Ela tinha as melhores tecnologias, as melhores soluções. Mas o mundo está em constante movimento, principalmente ser artista no momento atual, ser artista hoje. O movimento é muito mais insano, é muito mais rápido. Então a gente precisa estar em constante treinamento. Para mim, Marília, que aqui vos fala, a melhor forma de treinamento é você se matricular em algum lugar, numa escola, com um professor específico, em workshops, você se planeja durante o ano para isso, porque você coloca esse treinamento para alguém te conduzir. Dá para você se conduzir? Sim, mas esta autodisciplina precisa existir. Então, o primeiro ponto é você ter uma rotina de treinamento. Você pode se autoconduzir, mas a autodisciplina precisa... Alguém precisa perguntar, oi, você é autodisciplinado? Você fala, sim, sou. Porque precisa existir essa autodisciplina de verdade.
Agora, se você não é uma pessoa autodisciplinada,